Bom dia, pessoal. Bom, hoje finalmente a gente vai falar da regra da cadeia. A regra da cadeia é assim: a gente tem uma composição de duas funções, e aí você pega alguma coisa, aplica numa função, depois pega o resultado disso e aplica em outra função. Então você aplica o H, depois você aplica o G, e o resultado disso é a função G bola H. Isso aqui fica tão esquisito. Acho que todo mundo se incomoda com isso daí, porque quando a gente escreve G bola H, é assim: você pega um X, aplica em H e depois aplica em G. Então é de lá para cá. Quando a gente escreve assim, a gente escreve daqui para lá, e aí aqui é H e G, aqui fica G e H. Por conta disso, eu gosto mais de escrever assim: você pega alguma coisa, aplica na função H, pega o resultado disso, aplica na função G. A composição dessas duas coisas é o que a gente chama de G bola H, né? G composta com H. Então, o objetivo da regra da cadeia, quer dizer, o que a regra da cadeia faz é associar a derivada dessa composição com a derivada da H e a derivada da G, né? A derivada é aquela coisa de você aproximar, né? Você faz uma variação. Você varia o que você coloca aqui. Se eu variar um ΔX, isso vai causar uma variação aqui, que vai ser um ΔH. E essa variação ΔH aqui vai causar uma variação ΔG do lado de lá, né? A derivada no cálculo 1 era o quociente dessas duas coisas, né? Então, o tanto que o H varia quando o X varia. Essa relação aqui. E quanto que o G varia quando o H varia. Essa relação aqui. Então, isso aqui é a derivada da H. Isso aqui é a derivada da G. Certo? E isso daqui é a derivada da composição, porque quando você varia o X, você está vendo quanto que o G varia. Então, na verdade, você está vendo a variação do G bola H, né? Você varia o X, e, na verdade, você está vendo quanto que o G bola H varia. Mas quando a gente mistura o argumento de uma função com o argumento da outra, porque o argumento de G não é o ΔX, o argumento de G é o que sai daqui do H, né? Quando a gente mistura essas coisas, aí a gente acaba fazendo esse quociente aqui, ó, ΔG sobre ΔX. Sabem que na verdade G vai depender do H e o H depende do X, né? Mas aí fica essa relação assim interessante, que parece que corta, né? Então ΔG sobre ΔX é esse vezes esse. Isso é um jeito, sei lá, fácil de lembrar, tem aí uma certa lógica. Mas o resultado a gente escreve mesmo lá no cálculo 1, a gente escrevia assim: a derivada da composta é a derivada. O povo não fala da composta, né? Fala a derivada do que você quer fazer é a derivada do de fora calculado na de dentro vezes a derivada do de dentro. A gente escreve assim, fica bom para lembrar. Quando você está fazendo raiz quadrada, né? Se você estiver fazendo raiz quadrada de... Vou pegar uma folha de papel aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, por exemplo, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. A função g é tomar a raiz quadrada e a função h é calcular x ao quadrado mais 1. Você sabe calcular a derivada de x ao quadrado mais 1. E você sabe calcular a derivada da raiz quadrada de x. E aí você junta g com h, você tem essa daqui. Então agora você sabe calcular essa raiz quadrada. Por causa disso você chama a g a de fora, a h a de dentro. Não deixa de ser verdade como composição de função, porque g de h de x a gente escreve assim, né? E a g é a de fora e a h é de dentro. Então tem gente que gosta de falar de fora, de dentro. Eu não gosto muito, mas você fica à vontade. Então a regra da cadeia, no final das contas, é a derivada da composta é a derivada da de fora
calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Essa argumentação aqui em cima que a gente fez, ela não enfatiza muito o papel dessa coisa de a de fora aplicada na de dentro, calculada na de dentro. Eu queria trabalhar um pouco isso e trabalhar de um jeito que fizesse sentido também para o cálculo de várias variáveis, né, que é o conteúdo do nosso curso. No cálculo de várias variáveis, esse quociente aqui não faz sentido, porque você não divide um vetor por outro vetor, né? Então, esse negócio, corta, divide pelo vetor, isso aí não existe muito, não. Toda vez que você estiver fazendo uma conta e aparecer um vetor dividido por outro vetor, você provavelmente vai chegar num resultado certo, porque é o resultado que você já espera mesmo, mas o argumento está errado, né? Bom, eu fiz um desenho aqui, mais parecido com o nosso caso, então, que é cálculo com vetores, né? E eu tenho aqui o domínio da função h, o contradomínio da função h, que é o domínio da função g, para a gente poder fazer a composição. Então você pega alguma coisa, um a, leva em h de a, e você pode pegar esse h de a e levar num g de h de a, né? Mas a função g, ela pode ser calculada sem o h. Você tem um b aqui no domínio, você calcula g de b, né? Então primeiro eu quero olhar essas funções isoladamente, só o h e só o g, né? Só o h, se eu for aqui no ponto A e eu falar do tanto que a h varia quando você anda uma quantidade v, eu tenho do lado de cá a derivada da função h no ponto A quando você faz um deslocamento v, né? Esse é o deslocamento correspondente do lado de cá, né? É a aproximação linear desse deslocamento correspondente. Na verdade, a h não varia desse jeito, mas a variação de h é essa coisa aqui, mais um resto que tem aquela propriedade que quando você divide pela norma de v, a coisa vai para zero, quando v se aproxima de zero, né? Então, a aproximação linear da variação de h é esse vetor aqui. Quando no domínio você anda um v, no contradomínio você vai andar mais ou menos esse tanto aqui, que é a derivada da h no ponto A, calculada em v. E a mesma coisa para a função g. Se você está aqui no ponto B, você tem o g de b. Um deslocamento w aqui em b vai causar um deslocamento de g, e a aproximação linear desse deslocamento é a derivada de g no ponto B. Então, a aproximação linear desse deslocamento é um vetor aqui no contradomínio que é dado por essa coisa. Você pega o vetor w e aplica a transformação linear derivada de g em b. Esse carinha aqui é o deslocamento resultante aqui. Lembrando que tudo isso é uma aproximação linear, né? O g é o g no ponto B mais W é o g de b mais esse deslocamento mais um resto. Então não é exatamente esse ponto aqui não, está por aqui, mas é mais um resto. E o ponto é que esse resto tem aquela propriedade que quando você divide pelo valor, pelo tamanho desse vetor w, no caso aqui, né? E quando w vai para zero, isso vai para zero também. Na verdade, o que a gente quer dizer é que o erro vai para zero, num certo sentido, mais rápido do que o próprio h vai para zero. Certo? Então, isoladamente, o h e o g são calculados assim, né? Agora, se eu juntar as duas, eu quero ver esse deslocamento v aqui no domínio, a mais v, ele vai causar qual deslocamento aqui para a composição g bola h. Então, no ponto A, se você calcular g bola h, dá isso aqui, g de h de a, né? Isso é o g bola h calculado em a, composição, né? E aí, esse deslocamento v, ele causa um deslocamento, isso aqui, derivada de h em a calculado em v, e esse deslocamento aqui, se eu pensar ele como sendo aquele w, ele vai causar um deslocamento aqui correspondente,
que vai ser o que? A derivada de g no ponto, aqui era o ponto B, porque eu estava calculando o g de B. Agora eu estou calculando o g de H de A. Então é a derivada de g no ponto H de A. E o vetor que eu vou usar para calcular é quanto que a função está variando, o valor do argumento de g está variando aqui no ponto H de A. E essa variação é esse tanto aqui, ou a aproximação linear dessa variação é esse tanto aqui. Então eu vou calcular o d de g no ponto H de A com esse deslocamento aqui, que é o deslocamento derivada de H em A calculado em V. E aí o resultado é esse aqui, ó. Então, o que acontece é, a regra da cadeia vai ficar mais ou menos assim. Quando você calculou aqui no ponto A esse deslocamento V, e aí você calculou o H disso e depois o G do H disso, o deslocamento resultante foi mais ou menos, com esse argumento acochambrado nosso aqui, foi o vetor V calculado, a derivada de H de A calculada em V, para você descobrir esse deslocamento aqui, e você pega isso agora e calcula na derivada de G calculada em H de A. Então, isso aqui tudo, calcular esse e depois calcular esse, é calcular a derivada da composição, por esse nosso argumento aqui, meia boca. Então, a conclusão é essa daqui. A derivada de G calculada em A é a derivada de G calculada em H de A, vezes, só que aqui o nosso vezes é composição, porque transformação linear. Então, lá no cálculo 1, essas derivadas eram um número. A transformação linear, na verdade, era multiplicar por esse número, né? Você pega o ΔX e multiplica pela derivada, você tem a aproximação linear de quanto a função variou lá no contradomínio. Então, a transformação linear no cálculo 1 é simplesmente multiplicar por um número. E esse número era a derivada. E a composição de você multiplicar por um número e depois você multiplicar por outro número é multiplicar pelo produto desses dois números, né? Então, na verdade, o jeito que a gente vai olhar no cálculo 3 vai ser como composição de funções. Se fosse cálculo 1, é multiplicar pelo número e depois multiplicar, né? Multiplicar pela derivada de H no ponto A e depois multiplicar pela derivada de G no ponto H de A. E multiplicar por um e depois multiplicar por outro é multiplicar pelos dois. Então, a derivada era o produto dos dois. Aqui agora vai ser a composição. Vai ser você aplicar primeiro uma transformação e depois aplicar a outra transformação, juntando as duas, você tem isso aqui. Aplica a primeira transformação, depois pega o resultado disso e aplica na segunda transformação. Certo? Essa é a regra da cadeia, com um argumento assim meio meia boca, mas eu acho que para a maioria das pessoas que assistem esse curso é uma explicação boa, né? Se você está satisfeito com isso, você pode pular a próxima página aqui do meu vídeo, mas se você quiser ver um pouco mais de como surge essa regra da cadeia de um jeito mais formal, aqui vem a explicação, né? Um pouquinho técnico, mas a ideia é a seguinte: a derivada para a gente de H no ponto A é essa transformação linear aqui, que você consegue escrever a H de A mais V desse jeito aqui. É a H de A mais o valor dessa transformação calculado em V, mais um resto que tem aquela propriedade que a gente já está acostumado. Mas eu vou escrever aqui, tá mais ou menos acostumado, né? Porque a gente não dá muita ênfase nessa parte, não, porque esse curso não é tão técnico. Mas a ideia é que esse resto, quando você divide ele por V, quando V vai para zero, esse quociente também vai para zero. Num certo sentido, esse cara vai para zero muito mais rápido do que esse cara aqui, né? Se esse daqui fosse muito mais rápido, isso aqui dava infinito. E se eles fossem mais ou menos um tão rápido quanto o outro, isso aqui dava um número real, dependendo da proporção entre eles.
Uma coisa meio, uma explicação, uma interpretação, né? Meio mais ou menos. Formalmente é só isso aqui. Esse quociente ele vai para zero quando v se aproxima de zero. E só um detalhe aqui, dizer que esse vetor vai para o vetor zero é a mesma coisa que dizer que esse módulo aqui vai para zero quando v vai para zero. Então pode fazer dos dois jeitos. Bom, então a derivada de h no ponto A é essa transformação linear, que o h de A mais V pode ser escrito desse jeito, onde esse cara é transformação linear e esse daqui tem aquela propriedade do quociente ir para zero quando V se aproxima de zero. E a derivada de G no ponto B é a mesma coisa. Eu escrevi aqui um deslocamento W, e aí ela fica assim. Aqui é uma transformação linear, e aqui em vez de R eu escrevi ρ desse W, e esse ρ tem a mesma propriedade. Quando W se aproxima de zero, aquele quociente vai para zero. Então o que eu vou fazer para calcular a derivada da composta no ponto A? Eu vou ver quanto que vale a composta no ponto A mais V e vou tentar escrever desse mesmo jeito aqui. Vai ter que ser a composta calculada em A mais uma transformação linear mais um resto, e o resto tem que ter aquela propriedade do quociente ir para zero quando o V se aproxima de zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular essa composta nesse ponto aqui. Quando eu digo calcular, é calcular como? Eu vou pegar isso daqui e vou escrever assim, ó, isso é G de H de A mais V. E o H de A mais V eu posso escrever desse jeito aqui. Fazer a aproximação linear. Então, só lembrando para vocês, eu fiz um comentário quando eu estava discutindo essa coisa aqui. Né? Eu disse assim, quando você varia V, o resultado lá varia esse tanto aqui. Não é verdade, varia esse tanto aqui mais um resto. E aí você teria que aplicar essa variação mais esse resto para ver a variação do lado de lá. E o que a gente fez aqui foi ignorar o resto. Né? E essa argumentação aqui mais formal, ela tá aí para mostrar que você de fato pode ignorar o resto. Né? Mas eu vou fazer a conta sem ignorar o resto. Então, na verdade, eu não estou calculando G de H mais esse negócio aqui. Eu estou calculando G de H mais isso, mais o resto. E esse novo vetor todo aqui é que é o meu W. Certo? Aqui é o ponto mais o W. O W, depois eu simplesmente substituo esse vetor aqui, mas não é. É esse vetor mais o resto. Né? Então, esse aqui é que é o meu W. E agora eu vou usar a fórmula da derivada de G. Essa expressão aqui que eu já tenho. Então, a derivada de G num ponto. Que ponto que é que a gente está falando agora? É o ponto H de A. Né? Então, a derivada de G em H de A mais alguma coisa, é o que está escrito aqui. Ó, a derivada de G em H de A mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é que faz o papel do W. E aí eu vou usar essa expressão aqui e substituir lá embaixo. Então fica G de B, ou seja, G de H de A, mais aí a derivada de G calculada em H de A, perdão, a derivada de G calculada em H de A, desse vetor todo aqui, desse negócio azul todo aqui. Esse aqui é que é o meu W, né? Esse carinha todo aqui. Mais o resto calculado em W. Então, mais o resto calculado nesse negócio todo aqui. O W não é só essa variação, é essa variação mais o erro da aproximação aqui em cima, né? E aí, o que acontece é que, como essa transformação é uma transformação linear, isso aqui é uma soma, você pode separar. Você pode fazer essa transformação calculada aqui, que é esse negócio aqui. Ops. Perdão. Você pode fazer agora essa transformação calculada nesses dois, é essa calculada nessa, mas ela calculada no resto. Então, ela calculada nesse carinha aqui, mais ela calculada no resto. E esse outro pedaço aqui, eu deixei do jeito que estava. Tá? Eu escrevi isso aqui porque agora ficou assim, ó. G tá aqui em cima. G
composta com H calculada em A mais V vai ser escrito como G composta com H calculada em A, mais uma transformação linear, que é a composição dessas duas aqui, calculada em V, mais um resto. O resto é esse bagulho todo que eu escrevi nesse quadrado vermelho aí. E esse resto, bom, isso aqui já é uma transformação linear, porque composição de transformação linear é transformação linear. Eu estou escrevendo G bola H, né, calculado em A mais V, como G bola H calculado em A, mais uma transformação linear calculada em V, A mais V, calculado em V, mais um resto. Só falta mostrar que esse resto aqui, de fato, quando você divide pela norma de V e faz o V ir para zero, esse negócio todo vai para zero. Ou seja, de fato, esse é o resto que a gente está procurando, aquele resto bom, né? Você sempre pode escrever uma coisa como sendo igual a qualquer uma função num ponto mais uma transformação linear, mais um resto, e esse resto pode ser qualquer coisa. Então, a dificuldade aqui é a gente escrever desse jeito e mostrar que esse resto de fato satisfaz essa propriedade do quociente, do resto ir para zero mais rápido do que o V vai para zero. Tá? Essa parte é um pouco técnica, eu não vou fazer, mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa que eu tinha preparado aqui. Eu quero fazer uma parte, eu quero falar só sobre essa primeira linha aqui, mostrar como que isso aqui é uma transformação linear, é a derivada de G no ponto H de A, calculada nesse resto. Eu vou dividir isso pela norma de V, fica assim, uma parte. Eu vou calcular isso dividido pelo módulo de V, certo? Esse pedacinho aqui do resto. Tem que fazer a mesma coisa para esse de baixo também, mas eu não vou fazer não. Mas então é isso aqui dividido por V. Só que como essa transformação é linear, isso aqui é multiplicar esse negócio todo por um escalar, 1 sobre norma de V, eu posso passar esse 1 sobre norma de V para dentro da transformação linear. Então fica assim, a transformação linear aplicada nesse vetor aqui, eu quero saber se isso vai para zero quando V vai para zero. Só que eu sei que isso aqui vai para zero quando V vai para zero. Então, quando V vai para zero, esse aqui se aproxima de zero. Se você soubesse que essa transformação linear é contínua, resolvi o seu problema. Porque quando esse aqui vai para zero, essa transformação tem que ir para o... Eu vou chamar essa transformação de t. Então, t de x, quando x vai para zero, o t de x tem que ir para t de zero, se a transformação é contínua, né? E o t de zero é sempre zero numa transformação linear. Então isso aqui de fato vai para zero, desde que você saiba que além dessa transformação ser linear, ela é contínua. O que acontece é que transformação linear em Rn, Rp, Rq, essas transformações lineares são sempre contínuas. Então isso daqui vale para você ver como é delicado mostrar que esse quociente aqui, isso aqui dividido pela norma de V, isso vai para zero. Tem umas coisas que são um pouquinho delicadas, por isso que eu não vou fazer. Mas se você é um estudante de matemática, ou se você tem interesse, por exemplo, você pode ir atrás para querer saber por que as transformações lineares em dimensão finita, elas são contínuas. Tá? O que acontece aqui é o seguinte, que eu queria chamar a atenção. Amanhã, talvez você queira fazer esse tipo de cálculo, não de RP em RQ, sabe? Mas talvez você queira fazer cálculo num espaço de funções, que é um espaço vetorial de dimensão infinita. Talvez você queira fazer esses cálculos num chamado espaço de Banach, né? E aí, na hora que você for definir a derivada lá, talvez você faça igualzinho. Talvez você não mude nada, você vai fazer isso aqui. Você quer que a função em A mais V seja aproximado pela função calculada em A, mais uma transformação linear, mais um resto, satisfazendo tudo o que a gente falou, com mais uma coisa. Essa transformação linear, você vai exigir que ela seja contínua. Não vai poder ser uma transformação linear qualquer. Quer dizer, não sei se você tiver mais criatividade para fazer coisas funcionarem, pode até ser, mas
esse passo aqui, ó, mostrar que isso daqui se aproxima de zero quando isso aqui se aproxima de zero, é fácil fazer quando essa transformação, além de linear, ela é contínua. Isso é só uma parte para quem, sei lá, quiser estudar isso mais a fundo. É isso que eu queria falar sobre a regra da cadeia do ponto de vista formal. Se você não entendeu isso daqui, você pode deixar para lá. O que é importante para a gente é a regra da cadeia, que no final das contas vai ser expressa assim: a derivada da composta no ponto A é a derivada da de fora calculada na de dentro, composta com a derivada da de dentro no ponto A, né? Então, a derivada da de fora calculada na de dentro, composta com a derivada da de dentro calculada no ponto A. Isso é a regra da cadeia. Isso é o que você tem que saber para esse curso. E eu queria dar um exemplo simples, que para mim os exemplos tem que ser mais ou menos simples. Eu não vou ficar fazendo você calcular a derivada de coisa que eu mesmo não sei calcular. Mas um exemplo simples aqui: eu tenho uma função h de R3 em R2, e eu tenho uma função g de R2 em R2, e eu vou fazer a composição delas duas, e eu vou ter uma função que sai de R3 e vai para R2. Ela faz isso aqui e vem para R2. A função h, ela pega três números, x, y, z, e leva nesses dois aqui, ó, x vezes y e y vezes z. E a função g, ela soma x com y e ela multiplica x com y, né? O meu objetivo é calcular a derivada da composta. Como assim a derivada? Eu quero a matriz jacobiana dessa derivada. Eu quero a representação matricial da derivada da composta, né? E aí, então, para isso, eu vou usar a regra da cadeia. Então, eu já vou sair calculando a derivada da g e a derivada da h, tá? Aqui, propositalmente, eu usei x, y, z e x, y, z porque os estudantes se confundem muito quando tem x, y aqui, x, y lá. Você não sabe qual que é da onde, e as pessoas se confundem bastante. Por isso até que eu acho que esse tipo de notação é ruim, porque aqui é o g variando quando o x varia, o h varia, o g varia. Então esse ΔX é o ΔX do domínio do h, não é o ΔX do domínio da g. Bom, de qualquer forma, a gente quer calcular então a derivada dessa composição. E aí eu parti, vou calcular a derivada do h. Como é que você faz? Eu monto a matriz. Como h sai de R3, então a derivada com respeito a x, a derivada com respeito a y, a derivada com respeito a z. Moleza, né? Derivada com respeito a x desse daqui é y, com respeito a x desse daqui é zero. Então, y, zero. A derivada com respeito a y desse aqui é x, com respeito a y desse aqui é z. Então, tem aqui. E a derivada com respeito a z desse daqui é zero, com respeito a z desse daqui é y. Então, dá isso aqui, tá? E você pode fazer a mesma coisa, mais fácil ainda agora, né? A derivada de g. G faz isso aqui, soma e multiplica. Então, a derivada de g, a derivada desse aqui com respeito a x é 1. Então, aqui. A derivada desse aqui com respeito a x é y. Então, tá aqui. E a mesma coisa, essa coluna aqui é a derivada com respeito a y. Então, você faz a derivada desse aqui com respeito a y é 1. E a derivada desse aqui com respeito a y é x. Aí você põe aqui. Então, a derivada... só para facilitar a nossa conta, a gente vai querer calcular a derivada de g calculada em h. A derivada da de fora calculada na de dentro, né? Então, eu quero não só a derivada de g no ponto x, y, mas eu quero a derivada de g em x, y, y, z. Esse aqui é o h de x, y, z, né? Então, é só substituir esses carinhas aqui, o y e o z, por isso aqui, né? Por isso aqui, certo? Então, no lugar de o YZ não, o X e o Y, né? Então, no lugar onde tem aqui Y, você vai colocar YZ. Eu consertei depois e não consertei aqui. Isso aqui tá errado, tá trocado.
Então, a derivada de g é 1 y na primeira coluna, só que o y aqui é esse carinha, né? Na verdade não é y, é o segundo argumento, não é x, é o primeiro argumento. O segundo argumento aqui é yz, então aqui você vai botar yz. O que está escrito aqui tem nada a ver com esse y, com esse y. Esse y só está dizendo que você vai pegar o segundo argumento e botar aqui. Você vai pegar o primeiro argumento e botar aqui. Só que agora, o primeiro argumento é yz, então yz, deixa eu corrigir isso. Então, YZ você vai colocar aqui, YZ e XY você vai colocar aqui, certo? Mesma coisa, só que aqui você está dizendo, ó, é 1 e o segundo argumento, 1 e o primeiro argumento. Então, agora você está calculando em x, y, yz, xy é o primeiro argumento. Então, aqui é 1 primeiro argumento, um segundo argumento, YZ. Tá? Então eu já tenho a derivada da H calculada em x, y, z, e eu já tenho a derivada de G calculada em H de x, y, z. É esse negócio aqui. E aí, calcular a matriz da composição, que é a derivada da composta, é justamente a composição das derivadas do G e do H. Né? Para calcular composição de transformação linear em termos de matrizes é fazer o produto das matrizes. Então o que você tem que fazer é multiplicar a matriz da derivada de G calculada em H, que é essa daqui, com a matriz da derivada de H calculada no ponto XY. Você multiplica esse por esse. Se não tiver conta errada nenhuma aqui, eu sou bom em errar as contas. Se você errar na prova é 0, mas eu posso errar aqui. Mas aí você confere, vê se está certo isso daqui. Se você multiplicar essa matriz, dá esse negócio. Então, pela regra da cadeia, essa é a matriz da derivada da composta no ponto XYZ. E aí eu queria que você observasse o seguinte, nesse caso específico, se você pode calcular a composta explicitamente. Você juntar a função G com a função H, G de H de X, né? A primeira coordenada é a soma dos dois, e os dois é isso e isso, então a soma dos dois é essa soma aqui, e o outro é o produto dos dois, e os dois são esses caras aqui, então o produto é x, y quadrado, z. Tá essa função aqui. E essa daqui você consegue calcular a matriz jacobiana dela, desse cara aqui, com facilidade. E aí o que eu acho que você deveria fazer é conferir, ver que realmente esse carinha aqui tá a matriz jacobiana. Quer dizer, como é que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, são 3 variáveis, então tem 3 colunas. Você vai derivar isso com respeito a x, tem que dar essa primeira coluna, isso aqui com respeito a x. Então a derivada disso aqui com respeito a x é y mais 0, y. A derivada desse aqui com respeito a x é y quadrado z, y quadrado z. Aí você faz a derivada com respeito a y e a derivada com respeito a z tem que dar exatamente essa matriz que a gente calculou de um outro jeito, porque a gente usou a regra da cadeia, né? Virou produto das matrizes aqui, certo? Então dá para pegar um monte de função aí e ficar fazendo isso. O pessoal fala, professor, passa exercício, é só você inventar um monte aí e vai fazendo. Bom, eu queria meio que para terminar falar de um caso especial, que é o seguinte: a gente já viu que é fácil derivar uma função que sai de R e vai para Rn, porque o domínio sendo R, você pode fazer o cálculo exatamente como você fazia no cálculo 1, né? Você faz aquele limite, divide por t, faz o t ir para 0, né? Aquela coisa, calcula a velocidade. Então isso aqui é fácil, dá um vetor, né? A derivada desse cara é um vetor. A transformação linear é multiplicar por esse vetor.
é pegar o delta x aqui e multiplicar pelo vetor delta t e multiplicar pelo vetor velocidade, né? O deslocamento é, né? No intervalo de tempo delta t é delta t vezes a velocidade. A transformação linear, então, é delta t vezes a velocidade. Mas a derivada só, quando a gente escreve assim, φ', a gente está falando só da velocidade, normalmente. Depende do autor um pouco. Esse cara aqui você sabe calcular bem. E agora, esse aqui você também sabe, uma função que sai de Rn e vai para R. Esse era um caso mais difícil no começo do curso. Mas hoje em dia você não só já sabe, como você sabe que a derivada disso aqui pode ser representada pelo produto interno com um vetor. E esse vetor é o gradiente dessa função P. E aqui a gente tem uma coisa interessante, porque quando você junta esses dois, você agora tem uma função que sai de R e vai para R. Que é o que você fazia no cálculo 1. Né? Você pode derivar uma função de R em R, se ela for diferenciável, né? Certo? O nosso objetivo agora é usar a regra da cadeia aqui, porque a derivada aqui você não precisa de cálculo de várias variáveis, isso aqui é só de R em R. Mas você consegue dividir o problema em duas partes, e essas duas partes você não consegue mais fazer com cálculo 1. Agora você precisa de cálculo de várias variáveis. Né? Eu queria ver como é que fica a regra da cadeia para essa composição. Aqui é uma regra da cadeia que você não podia fazer no cálculo de uma variável só, mas agora você já pode fazer. E aí, eu fiz as contas aqui, desculpa, isso aqui ficou meio feio, mas a ideia é assim, a derivada, que tem a derivada como transformação linear dessa função aqui, e tem a derivada do cálculo 1, que é só um número, né? Então eu vou fazer assim, eu vou escrever a derivada do cálculo 1 com essa linhazinha, e a derivada que a gente está fazendo agora eu vou usar D, a derivada da função composta calculada no ponto T. Isso é uma transformação linear de R em R. A transformação linear pega um número e leva no outro número. Que número é esse? Ele pega um delta T e multiplica tempo vezes a velocidade, dá o deslocamento, né? Então essa é a transformação linear da composta, se você for escrever em forma de transformação linear. Qualquer função, né, de R em R, se tiver derivada, a transformação linear é multiplicar o ΔT pela derivada do cálculo 1. Né? Então, essa é a transformação linear, multiplicar por esse número. E eu queria calcular essa transformação linear usando a regra da cadeia. Então, a derivada da composta no ponto T calculada com essa variação de tempo aqui é o que? É a derivada do de fora calculado. É a derivada do de fora calculada. Eu vou dizer calculada que é meio ruim, porque agora a derivada também é calcular, mas é a derivada da de fora no ponto da de dentro, né? E aqui você põe a derivada da de dentro no ponto T que você está calculando, e você aplica, você está aplicando na transformação linear, né? Na verdade, a derivada dessa composição é a composição da derivada da de fora calculada na de dentro com essa daqui, né? E aí, a gente, em vez de fazer a composição, eu vou fazer a conta separado. Por quê? Porque eu já sei que calcular essa derivada aqui, ó, como P é uma função que sai de Rn e vai para R, eu sei que calcular essa derivada num determinado ponto é fazer o produto interno com o gradiente. Então eu vou substituir a derivada pelo gradiente. Então calcular a derivada de P nesse ponto é fazer o produto interno do gradiente com o ponto. Certo? E calcular a derivada dessa função aqui que sai que sai de R e vai para Rn é calcular a velocidade, é fazer ΔT vezes a velocidade, né? Então aqui vai ficar assim, o gradiente produto interno com ΔT vezes a velocidade. Só que esse ΔT é um número e você pode tirar ele aqui para fora. Fica assim, o gradiente da P calculado em φ de t, produto interno com a velocidade, que é a derivada da φ no ponto T.
certo? Esse produto interno vezes o T. Isso daqui é calcular a derivada da composição, né? Nossa, ficou muito esquisito. A gente complica para simplificar, mas se você está perdido com isso daqui e você só está interessado em saber a resposta, que é só o que tem, diga-se de passagem, nos livros aí que a gente adota, se eu não me engano, perdão aí se não for isso, mas o que acontece é o seguinte: essa derivada, que é a derivada do cálculo 1, que é só um número, essa derivada é o produto interno do gradiente da P calculado em φ de t com φ' de t. Então, esse cara aqui, o gradiente, é um vetor de Rn, esse φ' é a velocidade, que é um vetor também de Rn, e fazer o produto interno dos dois é calcular a derivada dessa composta, certo? Esse é o produto interno para esse caso específico. A gente tem uma função φ, que é tipo uma partícula se movimentando ao longo do tempo em Rn, e a derivada disso é a velocidade da φ, e você tem uma espécie de potencial que para cada ponto onde a partícula está me dá um número, uma pressão, qualquer coisa, né? E aí quando você junta essas duas coisas, você tem quanto que vale essa pressão ou esse potencial ao longo do tempo, quando você faz a composição. Ao longo do tempo, porque na verdade eu estou assumindo aqui que a pressão é constante em cada ponto. O que acontece é que ao longo do tempo você muda de posição e com isso você muda a pressão, né? Dessa partícula aí, porque ela mudou de posição, ela está num lugar que tem uma pressão diferente. Quando você junta as duas coisas, calcular a derivada disso daqui é fazer o produto interno da velocidade com o gradiente da pressão, certo? Deixa eu fazer um exemplo, usar isso no caso um pouquinho mais concreto, para quem gosta dessa coisa de física. Eu tenho aqui o planeta Terra, certo? Eu tenho um super-homem aqui que ele tem uma massa fixada aí, uma massa M. Então, para cada ponto onde o super-homem pode estar aqui, fora da Terra aqui, eu tenho uma força, um campo de força. Então, se ele está aqui, a força aponta para cá, para o centro, e ela é mais forte do que essa daqui, porque essa aqui está mais longe. E isso satisfaz aquela coisa do inverso do quadrado, da distância, né? Coisa desse tipo. Mas para mim o importante aqui é o seguinte: é que a força em cada ponto ela é dada pelo gradiente de um potencial. A gente viu isso, se não me engano, na aula passada, né? Que alguns campos eles são gradiente de uma função potencial, né? Nesse caso aqui eu gosto mais de escrever, quer dizer, os físicos gostam mais de escrever menos o potencial. Não sei se eu estiver falando bobagem, vocês me perdoem, mas o que acontece é que nossa força é um campo gradiente, ele é gradiente de alguma coisa. Então, força é igual a menos o gradiente dessa função P, que é o potencial, certo? E a trajetória do super-homem dada por esse φ de t aqui, né? Então eu tenho, novamente, exatamente como na página anterior, eu tenho o super-homem se deslocando ao longo do tempo, e eu tenho o potencial desse campo de força aí, que é essa função P. E eu queria ver como é que varia o potencial ao longo do tempo. Então, não sei se vocês lembram, tinha um negócio de energia cinética, energia potencial e não sei o que nas aulas de física no ensino médio. A energia potencial é mais ou menos, se não for exatamente, a energia potencial é esse cara aqui. E o que eu quero saber é como é que a energia varia ao longo do tempo, quando eu junto as duas coisas. Qual que é a energia dessa partícula potencial ao longo do tempo. Como eu vou derivar isso, eu quero saber como é que a energia varia ao longo do tempo. E pela fórmula que a gente viu aqui na página anterior, né, a variação desse potencial ao longo do tempo vai ser o gradiente do potencial calculado no ponto onde você está,
produto interno com a velocidade. Você não é o super-homem, né? Produto interno com a velocidade do super-homem. Então, potencial, a variação do potencial é o produto interno dessas duas coisas aqui. Agora, a força era justamente menos o gradiente do potencial. Então, vou botar logo tudo aqui. Essa fórmula aqui fica assim, se você substituir a força pelo o gradiente do potencial pela força, vai aparecer um menos, vai ficar menos a força, aí eu passei para o lado de lá e botei igual a zero, e botei mais a força. Então, esse cara aqui, mais essa força aqui, produto interno com esse negócio, é igual a zero. Ou, se você preferir, esse carinha aqui é igual a menos o produto interno da força com a velocidade, certo? Isso aqui, eu estou vendo qual que é a taxa de variação da energia potencial, do potencial. É esse carinha aqui. E esse carinha aqui, ó, força produto interno com a velocidade é a taxa de variação da posição, né? É o deslocamento ao longo do tempo, né? E a força vezes o deslocamento é o trabalho que essa força realiza. Então, isso daqui é a taxa de realização de trabalho. Quer dizer, com qual intensidade o trabalho é realizado ao longo do tempo. Então, o que está escrito aqui é que realização de trabalho implica em variação da energia potencial. Na verdade, existe uma conservação, né? Então, a variação da energia potencial é menos a realização do trabalho. O trabalho realizado por essa força aí, né? Certo? Então, isso é coisa que você via no ensino médio. A gente vai falar mais sobre isso daqui quando a gente estiver falando sobre integral de linha. A gente vai integrar essa função aqui. E você vai ver lá que no final das contas isso daqui vai se tornar o princípio de conservação de energia. Vai ser assim, a variação do trabalho da energia potencial mais a variação da energia cinética vai ser igual a zero, ou seja, as energias se conservam. Porque dizer que a variação é zero é dizer que é constante, né? Então, a energia é constante, não varia, certo? A energia total ainda não é isso. Aqui, por enquanto, é a taxa de realização de trabalho mais a energia potencial. Quando esse campo ele realiza um trabalho, a partícula perde energia potencial. Esse potencial é justamente por isso que a gente chama de potencial, eu acho, né? É o potencial de realizar trabalho. Então, tinha um potencial de realizar trabalho, realizou o trabalho e diminuiu o potencial. A ideia é essa: o potencial se transforma em trabalho realizado. E se você fizer um trabalho negativo, quer dizer, você receber, né, esse potencial, o potencial aumenta. É esse tipo de coisa que a gente... Não vou ficar divagando aí, porque eu não sou físico, mas a ideia é essa, certo? Então, por hoje é isso.